Terceiro dia da nossa novena em louvor a São Luís e Santa Zélia, com as nossas lâmpadas acesas, apresentando as nossas famílias, nós vivemos o grande mistério dos sacramentos. Os sacramentos, meus irmãos e minhas irmãs, é a porta dos céus para nós. Uma das coisas mais bonitas na família Martin era quando, às 5:30 da manhã, eles participavam da missa diariamente. Uma missa como essa nossa, que era conhecido como a missa dos trabalhadores. E os vizinhos, ao ver a porta da casa se batendo, diziam e comentavam entre si: olha que a Santa Família vão para a missa. Olha que comentário mais lindo. Alençon não era uma cidade tão grande. Todos viviam em comum e sabiam da rotina um dos outros. Então, o primeiro comentário do dia sobre a família de São Luís e Santa Zélia já eram de ser chamados de Família Santa. Família Santa já vai para a missa. Como a gente diz hoje do nosso jeito, né? Essa pessoa é rezador, essa pessoa é rezadeira. Não é assim que o nosso povo simples usa a expressão? Então, para a gente entender o poder da oração, e eles sempre começavam com a Santa Missa. Uma das grandes características de São Luís era o silêncio depois da Santa Missa. O tempo em que podia comungar, ele comungava e entrava no profundo êxtase, num profundo silêncio. Quantas vezes as filhas e a caçulinha, Santa Teresinha, queria brincar com o pai, ou queria voltar brincando com o pai para casa, e o pai usava sempre essa expressão, um jargão: deixe-me entreter com Jesus. Esta é a palavra, deixe-me entreter com Jesus. Está escrito nas cartas, está escrito no livro de São Luís e Santa Zélia, está escrito no livro de Leônia, está escrito nos testemunhos que as filhas dão dos pais. Essa grande palavra de São Luís, entreter com Jesus. O batismo das crianças eram feitos de uma maneira muito singular. Já era um acordo entre o casal. O mais importante era o filho nascer e ser batizado. Nenhum dos 9 filhos morreu sem ser batizado. Quando 2 dos filhos já haviam morrido, está na carta de número 8, Santa Zélia diz ao seu irmão que ela gostaria de gerar mais filhos para Deus, e esse filho que estava ali grávidos, ela dizia que se Deus desse a graça de ao menos receber o batismo, que ela já estava muito feliz. E quando ela então viu que as 2 crianças faleceram por primeiro, principalmente o filho que ela queria que fosse padre, ela disse que estava muito feliz, porque sabia que tinha levado um filho para os céus. Morreram inocentemente e morreram em santidade. Uma ligação tão bonita com os céus, na certeza da salvação pela graça do santo batismo. Os filhos eram batizados sem a presença de Leônia, sem a presença de Zélia, porque Zélia estava se recuperando do parto e eles nem esperavam sequer a mãe se recuperar do resguardo para batizar os filhos. Nascia e já batizava.
Por isso que sempre nos batismos nós vamos ver somente a presença do pai, não vamos ver a presença da mãe. O importante era o sacramento do batismo. A comunhão, como eu já disse, era realmente algo extraordinário na vida da família santa. 5 filhas fizeram a comunhão muito cedo, participavam da missa com os pais todos os dias, sempre que podiam e a igreja permitia, recebia a comunhão. Lembrando que naquela época, para comungar, era preciso estar com a confissão em dia. O pároco só dava a confissão àqueles que confessavam. Não era como hoje, entrar na fila da comunhão e comungar. Era o padre quem dava a comunhão. E a comunhão era somente aos que confessavam, somente aos que estavam com a confissão em dia. Santa Zélia passou um dos apuros da vida. Quando a sua menorzinha faleceu, bebezinha, criancinha, ela tinha contado uma mentirinha. E Santa Zélia então pôs na cabeça que a sua filha estava no purgatório. E entrou numa crise terrível de fé. Porque após que a criança faleceu, ela descobriu que a criança tinha deixado uma mentira. E ela disse que a criança tinha morrido sem se confessar. Ou seja, a gente vai ver que as crianças na família Martin já se confessavam. Mas Nossa Senhora apareceu para ela, para lhe dar esse conforto, que a sua filha estava no céu. E que não era verdade que a sua filha estava envolvida em mentiras. Eram coisas de criança. Iam à missa todos os dias cedo. São Luís sempre passava na igreja durante o dia como pai, para rezar, nas suas orações pessoais. Terminava o dia a família rezando a liturgia das horas, as vésperas. Era um comum. Naquela época não se tinha missa à tarde. A primeira missa era meia-noite, depois pela madrugada, na parte da manhã. Então o dia terminava com a oração das vésperas. E sempre a família Martin lá estava de novo na igreja para rezar as vésperas. Adoração perpétua. Viviam numa comunidade onde tinha adoração perpétua. São Luís escolhia para si os piores horários, os horários mais difíceis. Sempre escolhia os horários mais penosos, os horários que tinham dificuldades para poder escalar alguém para estar diante de Jesus Eucaristia. Tudo isso nos leva a entender como é bonito a ligação da família Martin com os sacramentos. Eu já disse para vocês o porquê que São Luís tem a mão no bolso. Porque São Luís não era somente um colaborador fiel do dízimo, mas entregava todo o que sobrava mensalmente ao pároco para ajudar a comunidade. Não ajuntava dinheiro para si. Era ourives, era um relojoeiro afortunado. E uma das coisas mais belas que ele fez para a comunidade foi comprar, pagar o altar-mor da igreja de Alençon. Era tão apaixonado pelas coisas de Deus e pelo culto litúrgico que ele comprou e pagou o altar-mor da igreja, para que a igreja pudesse ter um altar digno. Ou seja, o centro da família Martin era Deus, era os sacramentos, era a Eucaristia, era o batismo, era a comunhão, era a confissão,
o desejo do filho de ser sacerdote, gerar um filho padre para Deus, e a grande certeza de ser uma família enraizada na vida dos sacramentos. Fiquemos de pé, meus irmãos e minhas irmãs. Rezemos a oração de São Luís Santa Zélia, nesse terceiro dia da nossa novena, rezando pelas nossas famílias, e peçamos a intercessão desta família santa, para que de fato a nossa família seja uma família do céu. Juntos, São Luís e Santa Zélia, vós que em vossa vida de casal e de pais deste o testemunho de uma vida cristã exemplar, colocando Deus em primeiro lugar, pelo exercício de vosso dever de Estado e pela prática das virtudes evangélicas, nós nos voltamos a vós. Ajudai-nos a ter uma confiança inabalável em Deus e a nos abandonarmos à sua vontade, como vós o fizestes, através das alegrias, mas também através das provas, perdas e sofrimentos com os quais vossas vidas foram marcadas. Ajudai-nos a amar a Deus de todo o nosso coração, a perseverar nas nossas dificuldades cotidianas e a permanecer na alegria e na esperança que nos dão uma fé viva em Cristo. Intercedei por nós, a fim de que obtenhamos as graças que precisamos, hoje e todos os dias de nossa vida. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Propósito para o dia de hoje. A primeira comunhão que fizermos após esta oração, os que vão comungar hoje, ou os que vão comungar numa próxima oportunidade, oferecermos pela nossa vida sacramental. Que a nossa comunhão possa ser para nós uma grande graça e bênção dos céus, para que nós possamos nos perseverar nos sacramentos. Apaguemos as velas e vamos trazer no dia de amanhã para a nossa quarta novena.